Bom dia, a paz do Senhor, meus irmãos, que Deus os abençoe a todos e que lhe deem aí um dia abençoado, amém? Hoje daremos continuidade na leitura e exposição do Evangelho de Lucas, capítulo 23 e 24. No capítulo 23, vimos a narrativa da crucificação de Jesus. Apesar de querer muito, os líderes religiosos não tinham o poder de aplicar a pena de morte. Além disso, irmãos, questões religiosas também não eram suficientes para levar o Império Romano a aplicá-la a um acusado, como vimos dos versos 1 a 7. Sendo assim, os judeus começaram a acusar Jesus de insurreição, o acusaram de ser contrário ao pagamento de impostos e contrário ao reino. Ao ouvir as declarações dos judeus acerca de Jesus, Pilatos o interrogou e não encontrou nele nenhum crime. Em seguida, descobriu que o mestre era galileu. Foi quando decidiu enviá-lo a Herodes, pois a Galileia era sua jurisdição. Após a avaliação de Pilatos, Jesus é enviado a Herodes para ser interrogado por ele. Ao ver que era o mestre da Galileia, Herodes demonstra grande interesse, como vimos nos versos 8 a 12. Herodes queria um espetáculo. Por isso, irmãos, pediu que Jesus operasse milagres e os ensinasse. Mas o silêncio do Senhor surpreendeu negativamente. A partir daí, eles começaram a zombar de Jesus e a ridicularizá-lo. Em seguida, Herodes ordenou que o prisioneiro fosse mais uma vez levado ao Pilatos, o governador. Podemos dizer, irmãos, com toda a certeza, que a morte de Jesus na cruz é a maior demonstração do amor de Deus por nós e a redenção da humanidade. Pois da mesma forma que por um homem entrou o pecado no mundo, isto é, Adão, por meio de um só homem, Jesus, uma grande multidão de transgressões foram perdoadas. Nos capítulos 23 e 24, vemos então o julgamento de Jesus. Pilatos solta Barrabás a pedido da multidão, um criminoso qualificado, assassino, ladrão. Barrabás é um resumo da humanidade pecadora. A intenção de Pilatos ao apresentar a escolha entre um dos dois presos era extremamente desproporcional. Ele achou que a multidão jamais iria preferir Barrabás a Jesus, mas não foi o que aconteceu. Obviamente, ele foi solto porque Cristo assumiu seu lugar. Barrabás representa cada um de nós, pecadores, maus. Merecemos a morte, mas o Filho de Deus assumiu a condenação. Jesus ele foi açoitado. Era realizado no pretório. O chicote era feito de tiras de couro. Traziam na ponta pedaços de ferro, chumbo e osso. A intenção era dilacerar o corpo do condenado, fazendo agonizar de dor. Não raramente esse espancamento causava a morte, dada a brutalidade do massacre ao qual o condenado era submetido. Jesus, irmãos, foi levado à casa do governador. Era ali que residia quando ele não estava em Cesareia, uma fortaleza em Israel. Os soldados que o conduziram chamaram toda a tropa que ali estavam, cerca de 500 a 600 homens. A intenção dos soldados era torturar e humilhar. Este manto vermelho era a tradicional capa curta utilizado por soldados, oficiais, magistrados, reis e imperadores. Dessa forma, eles continuaram a ferir o Senhor física e emocionalmente, humilhando-o com seus adereços debochados, caracterizando ainda mais o seu desprezo pelo Filho de Deus. Colocaram em Jesus uma coroa de espinhos. A coroa de espinhos representa o diadema real, como vimos lá em Mateus, capítulo 27, versos 29. A vara, o cetro, ambos usados por magistrados romanos. A intenção dos soldados era fazer de Jesus uma caricatura real. A matéria-prima da coroa eram ramos de espinheiros ou acácia da Síria, comuns na região e com espinhos tão longos quanto um dedo.
A tropa, que então de soldados, formou uma espécie de fila, enquanto ajoelhavam-se diante de Jesus, desejando-lhe a vida longa e prosperidade. Sorrisos debochados, gargalhadas, gritos, o barulho do escárnio misturado aos açoites preenchia o ambiente. Diziam: Salve, ó Rei dos Judeus! E continuavam gargalhando. Essa era a saudação que o imperador ouvia ao voltar vitorioso da batalha. Para os soldados, Jesus não passava de um fracassado, um louco. Diante do Rei do céu e da terra, os soldados romanos deram o seu melhor no quesito de desmoralizar. Cuspiram em Jesus. As autoridades romanas tinham o costume de se cumprimentarem beijando aos lados da face, um do outro, especialmente no retorno das batalhas. Em lugar do beijo de cumprimento, Jesus de Nazaré recebeu um cuspe, aprofundando ainda mais a sensação de humilhação e desprezo. Ao mesmo tempo, irmãos, outro soldado toma a vara de sua mão e, sem nenhuma misericórdia, bate em sua cabeça. Os cravos ficam cada vez mais fincados no crânio. O sangue escorre pela sua face e o Filho de Deus mal consegue ficar acordado. As pancadas e a perda de sangue o deixam tonto, confuso, mas os gritos e as gargalhadas continuam e só pioram. Zombaram de Jesus. Provavelmente isto aconteceu após a tentativa de Pilatos para soltar Jesus. Pilatos saiu outra vez e disse aos judeus: Agora eu vou trazer Jesus aqui para vocês, mas entendam que eu não acho nele motivo algum de acusação. Então Jesus saiu com a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Pilatos disse: Aqui está o homem. Ao ver Jesus, os sacerdotes principais e os guardas do templo começaram a gritar: Crucifique-o, crucifique-o. A multidão estava cega, irmãos. Mataram Jesus e gritavam loucamente. Visto que a decisão final era a crucificação, os soldados tiraram de Jesus a capa e devolveram as suas roupas. Isso provavelmente aconteceu porque os romanos não queriam que todos os judeus vissem um outro judeu ser humilhado daquela forma. Podia inflamar ainda mais o sentimento político de revolta. A essa altura, Jesus estava moído, ferido, fisicamente esgotado. Estava se cumprindo a profecia do profeta Isaías, como vimos lá no capítulo 53. Jesus é vestido e conduzido para fora da cidade, e aí começa aí começa a continuação da crucificação. Ao caminho da cruz, comumente chamado de Via Dolorosa, aprendemos com a história que a crucificação teve no período das guerras entre Roma e Cartago, guerras das púnicas, cerca de 200 anos de Cristo. Os romanos passaram a empregá-la como condenação aos prisioneiros da época, lembrando que a violência extrema era a marca do Império Romano. A crucificação era a morte por tortura. A intenção não era apenas aniquilar, mas fazer sofrer. Por isso, o condenado era açoitado antes, para que sofresse ainda mais no momento de carregar o patíbulo, o poste vertical da cruz. Contudo, irmãos, Jesus está muito desgastado e não suporta carregar a cruz. Os soldados romanos jamais se rebaixariam a carregá-lo, então chamaram Simão, o sirineu, para ajudá-lo. Enquanto Simão Pedro abandonou o mestre, seu pai providenciou outro para ajudá-lo. Provavelmente esse Simão veio a tornar-se cristão. E seus filhos, são citados, Alexandre e Rufo. A ajuda de Simão deixa claro a humanidade de Cristo, mostra que ele não se utilizou de nenhum artifício sobrenatural para suportar mais dor. A impossibilidade de carregar a cruz devido à debilidade do seu corpo mostra, irmãos, assim como sua agonia no Getsemane. E mais para frente, na palavra Gólgota, que é originária do latim para traduzir no aramaico Gulgata, no hebraico Gulgolete, que significa crânio. Alguns acreditam que recebeu esse nome pelo fato dali ser um lugar de execuções, onde os ossos dos cadáveres jaziam. A crença mais difundida, no entanto, é que
a de que um nome é uma referência à formação rochosa do monte, que parece sim uma caveira. A segunda tese ganha maior força, irmãos, quando pensamos que José de Arimateia e Nicodemos, dois judeus ricos, não comprariam seus sepulcros em um lugar onde os ossos ficavam espalhados ao chão, já que era algo contrário às leis judaicas. Durante a crucificação, vendo a agonia de Jesus, os soldados lhe ofereceram vinho. Essa era a bebida normalmente usada pelos romanos para amenizar a dor causada pelos ferimentos da batalha. Soldados mais piedosos ofereciam ao réu na cruz, a fim de aliviar um pouco o sofrimento. Jesus não. Ele recusou completamente. Não aceitou qualquer tipo de entorpecimento. Estava pronto a beber o cálice que o Pai havia lhe dado. É espantoso, irmãos, o fato de Jesus ter morrido tão rápido. Ele permaneceu apenas 6 horas na cruz, das 9 da manhã até as 3 da tarde. Isso nos leva a pensar que a causa foi a terrível tortura aplicada pelos soldados. A morte de Jesus na cruz foi real. Sua morte comprova, irmãos, a sua humanidade. Ele se identificou perfeitamente conosco. E provavelmente que a causa da morte tenha sido ruptura do coração, o que explicaria o seu grito agonizante de dor. A descrição de João, dizendo que o soldado romano perfurou seu lado com a lança, de onde saiu água, nos leva a pensar assim. E Jesus, irmãos, na cruz do Calvário, ele entrega a sua vida por nós, pecadores. Após a morte de Cristo, irmãos, na cruz, os judeus viram que o véu do templo estava rasgado. Foi então que eles souberam que havia cometido um grande erro, algo que ficou mais evidente na madrugada do terceiro dia, quando Cristo, o nosso Senhor Jesus, ressuscitou para a glória de Deus. Lucas capítulo 24, irmãos. Vemos a ressurreição de Jesus. Em Lucas 24, o escritor nos mostra o que aconteceu após a ressurreição de Jesus, na manhã de domingo, o terceiro dia após a crucificação. As mulheres foram as primeiras ao ir ao túmulo, com a intenção de levar especiarias preparadas para o corpo. Elas acabaram sendo surpreendidas com a presença de 2 anjos que disseram: Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que eles lhe disse quando ainda estava com vocês na Galiléia. Dominadas pela alegria, elas foram aos apóstolos e avisaram a Pedro e João do que estava acontecendo. A princípio eles duvidaram, mas depois partiram a toda velocidade para conferir. Quando chegaram, puderam ver que de fato o túmulo estava vazio. Jesus ressuscitou. Jesus encontrou com 2 deles no caminho de Emaús, depois da praia, enfim. Muitos encontros estavam marcados entre eles. Servimos a um Deus, irmãos, vivo e maravilhoso, que tem cuidado de nós. Por isso, nossa esperança deve manter-se nele. E viva, uma esperança viva. Embora Jesus tenha advertido severamente dos discípulos sobre sua partida, eles não compreenderam, e com isso, a morte do Mestre foi para eles a implosão da esperança, como vimos no versos 13 a 27. O foco deles estava na dor e na desesperança. Enquanto 2 deles caminhavam para Emaús, Jesus ressuscitado se aproximou e caminhou com eles. Não perceberam que era o Senhor. Isso nos mostra que o nosso foco deve estar em Jesus e não nos problemas ou na dor. O Senhor nos mostra que muitas vezes o problema já está resolvido, mas a nossa incredulidade não nos permite enxergar quase sempre. Os discípulos, então, irmãos, reconhecem a Jesus, versos 28 a 35. A companhia do viajante desconhecido era bastante agradável. A dor que afligia a todos não parecia afetá-los. Com isso, chegando ao destino final e percebendo que eles seguiriam viagem, os discípulos o convidaram a ficar e comer. A surpresa veio no momento da ação de graças pela comida, quando Jesus abençoou o alimento. Eles o reconheceram.
E isso nos mostra que quando estamos familiarizados com o agir de Deus, em algum momento, irmãos, sua presença será revelada a nós. Seu cuidado e amor se manifestarão enquanto caminhava com eles, seus seguidores aflitos. Ele tratou o coração e a fé deles. Por isso declararam: não estava queimando o nosso coração enquanto nos falava no caminho, nos expunha as Escrituras? O Senhor é aquele que faz o nosso coração arder, irmãos, diante da palavra. Glória a Deus por isso. Versos 36 a 43. Jesus Cristo não nos permite ficar reféns da dúvida. Quando apareceu a todos os discípulos, ele pediu que lhes tocassem. O mestre queria ter a certeza que eles sabiam quem ele era. Deus nos guia por uma vida de dúvidas e confusões, mas de certeza e paz. Sua graça, irmãos, nos dirige por caminhos em que a nossa alma vai encontrando alento e também conforto. Isto acontece, irmãos, porque Ele nos ama. Deus ama você, tem o prazer de revelar o teu carinho, o teu amor e o teu cuidado com a nossa fé. Deus, irmãos, e Jesus, Ele fortalece os nossos corações, assim como Jesus fortaleceu os corações dos discípulos. Muitas coisas aconteceram e nos acontecem também, e é verdade, mas a maioria delas, irmãos, nós não são prevenidas na Bíblia Sagrada, como vimos no versos 44 a 53. E assim, finalizando o capítulo. Se mantivermos, irmãos, o nosso foco e fé na palavra de Deus, não seremos surpreendidos pela calamidade, nem perderemos a esperança na hora da aflição. Jesus, irmãos, ele nos fortalece e o seu Espírito Santo, ajudador, nos consola nas mais profundas angústias. E que Deus, irmãos, venha nos abençoar cada dia mais, através da tua palavra, através do teu amor, através do teu cuidado para conosco. Amém? E com isso, irmão, nós finalizamos o capítulo 23 e 24 do livro de Lucas e também finalizamos este livro tão abençoado e maravilhoso. Agradeço a Deus, irmãos, pela oportunidade, agradeço aos irmãos pelo carinho, as orações e a compreensão pelas falhas, né, que possa ter a vida. Amados irmãos, que Deus os abençoe grandemente. Até a próxima leitura, o próximo livro. Continuemos nessa fé, continuemos nesse projeto maravilhoso que é a leitura da palavra de Deus, é a meditação na palavra de Deus, que é alimento para as nossas almas. Amados irmãos, um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo livro. Deus os abençoe grandemente.